Olá, pessoal, quem está chegando aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos a um minutinho de iniciar nossa live de hoje. Já estou vendo que o nosso convidado, Dr. Norton, está aqui conosco. Já vou convidá-lo para deixar aqui, para deixar tudo preparado para o nosso início. Pessoal que está chegando. Dr. Norton, tu tens um invite ao seu lado para que eu possa aceitá-lo aqui na nossa live? Um pouco de paciência, pessoal, já estamos em 10 pessoas aqui, todos muitíssimo pontuais. Só está tentando convidar o nosso convidado de honra do dia de hoje. É a primeira vez que eu estou do lado de cada live. Vamos lá. Se alguém, inclusive, tiver dicas aqui para conexão... Fiquem conosco, pessoal, vai dar tudo certo. Agora sim, acho que estamos conectando com o Dr. Norton. Em alguns segundos já estaremos aqui prontos para iniciar o nosso evento. Agora o Dr. Norton enviou aqui o convite. Perfeito. Tudo resolvido. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo ok? Já podem dando um ok aqui em relação ao meu áudio, meu vídeo. Olá, Dr. Norton. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bem. Estamos aqui. Muito bem. Eu tive um probleminha ali. Nas outras lives eu estava do outro lado, eu estava sendo convidada, então demorei um tempinho aqui. Mas acho que agora já estamos todos conectados, acho que os nossos áudios estão ok e os vídeos também. Qualquer coisa o pessoal nos comenta aqui, o Maurício já está nos dando um certinho, então vamos em frente que o nosso tempo é curto. Bem, pessoal, nós já estamos em 20 pessoas ao vivo aqui, e para quem está chegando agora, né, só para contextualizar, esse evento é um evento organizado pelo Grupo de Trabalho de Tributário, do WLM. O WLM, então, é uma associação, né, que trabalha com liderança feminina nas carreiras jurídicas, e além do belíssimo programa de mentoria, né, o WLM tem alguns grupos específicos de trabalho, consegue reunir aí um pessoal que tem uma atuação específica em uma área ou outra, e cá estamos no grupo de tributário, né? Então, esse evento foi organizado por nós, inicialmente na modalidade presencial, mas em função da pandemia nós transferimos para que o evento todo ocorresse por 4 lives. Então, já ocorreram 2 lives na semana passada, sempre às segundas-feiras a 1h30, e agora nós estamos na 3ª live com o Dr. Norton, e semana que vem temos mais uma live para encerrar, então, esse grupo de lives para tratar de um tema super interessante, que é a responsabilidade tributária. Além de contextualizar o evento, né, falando rapidamente do WLM, a própria responsabilidade tributária, eu costumo dizer que é um daqueles temas doídos, né? Um daqueles temas que sempre gera uma certa apreensão, e acho que ainda mais nesse contexto de pandemia, né? Se já era a realidade dos gestores, dos empresários, enfim, tomarem decisões nessa área tributária, mais ainda agora nesse momento de pandemia. Então o assunto acabou se tornando ainda mais relevante, já era relevante, mas acabou se tornando ainda mais relevante nesse nosso contexto. E com isso, pessoal, eu já encerro essa brevíssima introdução aqui que eu fiz, porque hoje
nós estamos todos aqui para escutar o nosso convidado de honra, que é o Dr. Norton Luiz Benites, que aceitou o nosso convite. Então já fica aqui o meu muito obrigado em meu nome, em nome do WLM, do Maurício Maioli, que acredito que tenha feito o convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. E o nosso evento vai acontecer da seguinte forma, antes de eu passar a palavra, Dr. Norton. Eu fiz essa brevíssima introdução, o Dr. Norton agora, pelos próximos 40 minutos, vai tratar do tema. Não podemos estar em melhores mãos, né? Além de juiz federal, o Dr. Norton escreveu esse livro sobre o tema, Responsabilidade Tributária dos Grupos Econômicos, que é o que nós vamos tratar hoje. Então, pelos próximos 40 minutos, o Dr. Norton vai fazer uma exposição e eu estarei o mais conectada possível. Eu fiz uma estrutura aqui para que eu ficasse também com o computador para receber as perguntas, os questionamentos de vocês, porque ao final nós teremos ainda 15 minutos, que é o que nós organizamos, para eventuais questionamentos. Então, Dr. Norton, mais uma vez, meu muito obrigada e estás com a palavra. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui com a doutora Luísa. Eu fiquei muito feliz em aceitar o convite do Dr. Maurício, esse convite do WLM. E, em suma, fiquei muito feliz. Eu tenho 2 meninas, tenho 2 filhas. O universo feminino é muito relevante para mim, para a minha realidade. E a doutora Luísa ali mostrou o livro, né? Eu acabei estudando e pensando um pouquinho a respeito do tema da responsabilidade tributária, especificamente da responsabilidade tributária de grupos econômicos. A doutora Luísa referiu que o tema da responsabilidade tributária é um tema daqueles doídos do direito, né? E é daqueles temas que a gente estuda e sempre tem alguma coisa para entender melhor, que ficou para trás, né? Eu sou juiz há 20 anos, tenho jurisdição tributária há bastante tempo. E em todo esse período, sempre surgindo alguma coisa a respeito da responsabilidade tributária. E eu acho que ele é naturalmente assim, mais complexo, mais doído, porque eu acho que o nosso CTN não ajuda muito. Nosso CTN, uma lei complementar por natureza, rege todo o nosso sistema tributário nacional abaixo da Constituição, foi recebido, todos sabemos aqui, uma norma de 66, foi recebido como norma complementar pela Constituição de 1988. Ele trata longamente de responsabilidade tributária, um dos seus capítulos e títulos ali, que a gente vai falar especialmente do artigo 121, do artigo 124 do CTN, do artigo 134 do CTN, do artigo 149 do CTN, que já é fora da responsabilidade tributária, mas tem muita relação com a responsabilidade tributária. Mas na sua porção que trata da responsabilidade tributária, o CTN ele não é tão racional ou tão linear quanto a gente gostaria, nós que operamos com direito tributário na prática. Ele apresenta alguns conceitos básicos, mas mistura alguns critérios, especialmente quando ele entra na responsabilidade de terceiros. Trata da responsabilidade de terceiro por sucessão, trata da responsabilidade de terceiro por transferência, mas daí meio junto trata da responsabilidade por infração, que é algo que não tem a mesma natureza dessas responsabilidades anteriores. E aí isso confunde um pouco. É difícil até as próprias expressões, né, Dr. Norton? Desculpe me interromper, mas as próprias expressões, né, terceiro, o que de fato o CTN quer dizer com a expressão terceiro, né? E aí a gente vê aquela sequência de artigos ali, misturando sócios administradores, enfim. O próprio... Esse trecho do CTN tem uma questão de polissemia bem importante,
com relação às expressões responsabilidade e responsável. Elas significam mais de uma coisa, né? De mais de um conceito no contexto do CTN. Tem a responsabilidade geral, qualquer pessoa que responde em algum nível pode ser responsável, mas tem a responsabilidade estrito sensu de terceiros, tem a porção de responsabilidade que o próprio contribuinte pode ser. A gente pode encarar o contribuinte como responsável, mas ele não é um terceiro responsável, ele é contribuinte, ele é o principal devedor, o principal responsável. Então tem uma questão de polissemia, eu acho que não é à toa que a gente discute tanto responsabilidade tributária, né? E ultimamente o tema da responsabilidade tributária ele se espraiou para outras dimensões, afetando muito a discussões sobre as sociedades empresárias, a pessoa jurídica. Perfeito. E tratando de pessoa jurídica também ele adentra nessa discussão muito relevante do problema da responsabilidade limitada no Brasil hoje. Em que peta a responsabilidade limitada? Em que peta a responsabilidade das pessoas jurídicas e dos seus sócios, né? A primeira grande discussão doutora Luísa, eu estou divagando agora um pouco a respeito dos nossos temas, mas daqui a pouco eu pretendo dar uma linha mais lógica, assim. Mas eu acho que no início é interessante, claro. É interessante a gente falar um pouquinho da propedêutica desse tema, porque um dos primeiros temas que interessou muito as pessoas jurídicas e que tinham essa matiz da responsabilidade tributária foi do tema que foi chamado de forma pretoriana, até pela doutrina, de redirecionamento da execução fiscal, né? Quando se começou a discutir em que situações e quando e de que forma os sócios e administradores poderiam ser chamados para responder pelo débito tributário das empresas devedoras. Exato. Então foi uma discussão muito forte na jurisprudência, uma discussão muito forte na doutrina, ainda se discute sobre isso, ainda há elementos em aberto, e o tema ficou um pouco mais pacificado a partir da súmula 435 do STJ, que acabou estabelecendo assim, alguma premissa para quando a autoridade fiscal pode procurar responsabilizar os sócios gestores das pessoas jurídicas. Perfeito. E, Dr. Norton, perdão pela interrupção, mas semana passada é exatamente isso que nós estávamos conversando, né? O evento da semana anterior era com o Dr. Maurício Maioli e com a doutora Jussandra Hickman, para falar exatamente da responsabilidade dos sócios e dos gestores. E é muito interessante essa primeira parte que nós estamos fazendo, porque ela mostra o quão até mesmo interdisciplinar é o assunto, né? Veja, nós falamos de direito empresarial, falamos um pouco da própria estrutura societária que essas empresas vão ter, falamos da responsabilidade tributária em si, podemos até pincelar um pouco de processo civil, eventualmente, né? Em como essas execuções fiscais aí... como essa responsabilidade pode atingir, né? Obviamente que nós temos uma legislação específica de execuções fiscais, mas também com o Código de Processo Civil algumas discussões surgiram. Então isso mostra, né, o quão de fato rico e detalhado é o tema, né? Lembrando que aqui a gente discute, né, os limites talvez da busca da mistura de uma estrutura empresarial sadia, e como uma estrutura empresarial não tão sadia e eventualmente devedora de tributos aí pode interferir e gerar essas vinculações. Então, excelente essa introdução que a gente... os temas têm muita relação, porque a discussão e a própria gênese do tema de se estender a responsabilidade tributária para empresas sadias do grupo econômico da empresa originalmente devedora,
tem relação com essa primeira semente, com essa primeira ideia de se poder responsabilizar sócios gestores de pessoas jurídicas. Perfeito. E historicamente, na história da economia, elas também têm relação, né? Porque surgiu a pessoa jurídica, né, há 500, 600, 700 anos. Surgiu para possibilitar que as pessoas se organizassem e empreendessem com um mínimo de segurança. Na origem, antigamente, o patrimônio do empreendedor, do sócio, ele sempre foi mais comprometido, mas ao longo da história foi se entendendo que deveria se criar alguma proteção ao patrimônio do empreendedor, porque senão não se teria incentivo para o desenvolvimento. Isso é histórico. Até no livro eu cito o historiador Harari, no livro dele Homo Sapiens, ele fala um pouquinho da relevância da ideia. Ele fala de fala, e fala a fala como origem dessa ideia do homem ser gregário, e logo em seguida ele fala de empresa. Ou seja, a empresa é uma arte, é uma criação humana que nos acompanha há centenas de anos. E tem um trecho do Harari, desse livro dele, ele tem diversos, né, mas esse mais famoso, que virou best-seller, Homo Sapiens, ele refere que na descoberta da América as pessoas jurídicas foram muito relevantes. Todos estudamos aqui Companhia das Índias Orientais, haviam outras inglesas, holandesas, pessoas jurídicas que captavam recursos para financiar as navegações e acabaram descobrindo a América, colonizando a América. Então não é de hoje que a pessoa jurídica tem a sua relevância reconhecida. E assim como se criou a empresa, teve algum momento histórico em que se criou o grupo econômico. Por que a criação da empresa apenas não bastou? Por que as empresas tiveram que se reunir em grupos maiores, sejam de fato de direito? Aconteceu alguma necessidade na humanidade, no mercado, que de alguma forma incentivou, possibilitou, talvez até tenha exigido que as empresas se organizassem em grupos econômicos. E assim como as autoridades fiscais, e esse é um fenômeno global, né, não é só do Brasil, claro, como as autoridades fiscais procuraram responsabilizar os sócios gestores quando apenas se trabalhava com a ideia da sociedade empresária, da pessoa jurídica individualmente, elas também, as autoridades fiscais, globalmente, passaram a olhar para esse fenômeno da responsabilidade tributária no grupo. Exato. Até porque, às vezes, a própria pessoa jurídica do grupo, ela é sócia, né, da empresa originariamente devedora, enfim, né? Então, faz ainda mais sentido, né, essa semente da responsabilização do sócio, para nós tratarmos, né, da responsabilização dos grupos econômicos, porque, de fato, aquela pessoa jurídica, por vezes, é sócia, né? Faz parte do quadro societário da empresa, do grupo, né? Essa figura que a senhora falou, ela se dirige diretamente à figura do grupo econômico de fato, quando essa inter-relação se dá no mercado de ações ou pela compra de cotas, né? Isso. Mas, assim, essa ideia surgiu, eu falei antes, eu sou juiz federal há 20 anos, então sempre trabalhei com direito tributário, e quando eu cheguei em Novo Hamburgo em 2013, 2014, hoje eu sou juiz federal em Novo Hamburgo desde 2013, eu tinha competência sobre execução fiscal. E aí começaram a surgir diversos processos, discussão sobre grupo econômico, sobre a pretensão da autoridade fiscal, da Fazenda Pública, de incluir na execução fiscal outras empresas do grupo econômico. Não o grupo econômico propriamente, mas empresas sadias
do grupo econômico integrado pela empresa devedora original. Perfeito. E aí, então, esse tema surgiu para mim de uma forma muito pragmática. Eu acho que a magistratura é uma atividade pragmática, né? A gente tem que procurar lidar com a realidade, com os problemas atuais e resolver. E esse tema ele começou a se destacar aqui na minha jurisdição. E aí surgiu a ideia de estudar um pouquinho melhor esse tema. Aí, em seguida, aquelas coisas de sinergia, a Unicinos criou um programa de mestrado profissional filhote, né? Hoje esse programa da Unicinos tem sede na Unicinos de Porto Alegre, mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. E uma das linhas tem como pilar o direito tributário. Perfeito. E aí, na época, o programa ainda estava aqui em São Leopoldo, no lado da minha casa aqui. Sim. E aí eu pensei, olha, esse programa pode ser legal para levar esse tema e estudá-lo, tentar entendê-lo um pouco melhor. Aí meu orientador do mestrado foi o Dr. Ederson Garim Porto, que é amigo do Dr. Maurício Maioli, né, que me fez o convite. E aí, então, eu tive a oportunidade de fazer esse estudo. E esse estudo, né, que foi a dissertação de mestrado, acabou virando... Eu fiz a defesa da dissertação do mestrado em dezembro de 2019, e essa dissertação de mestrado, então, se convolou no livro que foi publicado pela Editora Almedina, que a senhora já mostrou, né, esse aqui. Ele foi pré-lançado em abril, foi lançado em maio. E nesse livro a gente trata desses temas dos quais a gente começou a falar. Não dava para focar o tema da responsabilidade tributária sem falar um pouquinho de conceitos básicos de direito empresarial e de direito tributário, né? E aí, então, esse livro tem um primeiro capítulo em que essas coisas são faladas. Pessoas jurídicas e a relevância da responsabilidade tributária, sociedades, especialmente as sociedades empresárias, que também é outro tema dolorido no nosso direito brasileiro. O nosso Código Civil, nós temos ali as sociedades em geral, temos as sociedades empresárias, mas quando que uma sociedade é comum e quando ela se torna empresária? Quando que ela deve ser registrada na junta comercial, que é um órgão de direito empresarial estatal, ou quando ela tem que ser registrada no registro civil das pessoas jurídicas, que é um ato estatal também, mas delegado para um registrador, para um delegatário de serviços extrajudiciais. Quando é comum vai para um, quando é empresário vai para outro. Tá, mas... Isso tudo pode interferir justamente na definição dos critérios, né? Porque já que nós temos variáveis, quando que eu consigo, então, ter uma baliza de, não, olha, nesse caso, nós temos essa estrutura societária, temos essas e essas questões que ocorreram, então, de fato, eu verifico aqui o preenchimento, né, dos critérios para que eu possa ou não, né, efetuar, e os efeitos na prática de responsabilidade, tanto contratual, empresária e tributária, são gigantescos, né? Claro. Se essa empresa vai poder ou não, por exemplo, utilizar institutos de recuperação judicial ou não, se vai poder utilizar ou não incentivos fiscais que são dirigidos para empresas, para sociedades empresárias e não para sociedades comuns. E então no livro a gente passa por essas questões de pessoa jurídica, de responsabilidade tributária, de tipos e espécies de sociedades. A gente evoluindo, né, depois que se fala nisso, se fala de grupo econômico. Quais são os grupos econômicos que a gente tem no Brasil? Grupo econômico de fato, grupo econômico de direito. Por que a gente tem tão pouco grupo econômico de direito no Brasil? Parece que se tem grupo econômico de direito, a primeira manifestação legislativa dele foi na Lei 6.404, né, a Lei das Sociedades Anônimas. E ali ele se prevê um procedimento formal para a constituição de grupo econômico de direito.
E parece que até pouco tempo o Brasil tinha 2 ou 3, mas o grupo econômico de fato, o Brasil tem centenas, milhares. Né? E o grupo econômico de fato é aquele que se dá por meio de aquisição, seja de ações, seja de cotas, né? Se forem sociedades limitadas. Por que a gente tem grupo econômico de fato e não tem grupo econômico de direito? Os efeitos hoje acabam sendo os mesmos. Para fim de desconsideração da personalidade jurídica, os dois entram. Mas, então, isso também é discutido no livro. Depois que se fala de grupo econômico, a gente também foca na questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é outro tema muito relevante de direito empresarial. Tem muita relação com esse nosso tema dessa extensão de responsabilidade tributária do grupo econômico. E para mim deu uma grande satisfação estudar a Disregard of Legal Entity, porque ela é uma doutrina judicial norte-americana, antiquíssima, do século XIX, com origem na Suprema Corte Americana, e o direito estadunidense tem essa característica do pragmatismo, de querer resolver as coisas, de fazer as coisas para funcionar, e tem muita relação com o nosso tema. Ainda nesse primeiro capítulo de coisas básicas assim que tinham que ser tratadas, aí entrando no direito tributário, também foi muito importante falar e pensar sobre lançamento tributário. Claro. Quais são os tipos de lançamentos tributários que nós temos, especialmente para chegar no artigo 149.7 do CTN, que fala do lançamento de ofício e da possibilidade de se revisar lançamento feito pelo contribuinte. E por que é tão importante essa questão do lançamento do artigo 149.7 do CTN? Porque lá tem 3 conceitos civilísticos que estão esculpidos na lei tributária, que é uma lei complementar, que é a possibilidade de se revisar lançamento tributário por dolo, fraude ou simulação. Que são conceitos que, no nosso entendimento, são extremamente relevantes para possibilitar ou não a responsabilização do grupo econômico, e daqui a pouco eu vou entrar diretamente nisso. E o último tema assim, dessa propedêutica foi o tema do planejamento tributário, que é outro tema também muito relevante para esse assunto do grupo econômico, porque o grupo econômico geralmente, a ideia do grupo econômico geralmente surge num planejamento tributário. E falando de planejamento tributário, se fala um pouco de business purpose, de propósito negocial, que é outro elemento muito relevante para esse assunto e que é um ponto que chama a atenção do tributarista para o nosso artigo 116, parágrafo único do CTN, que não é um dispositivo original do CTN, ele foi incluído em 2001, se não me engano, pela Lei Complementar 104. E esse parágrafo único do artigo 116 do CTN, ele foi apelidado, denominado na época de norma geral anti-elisiva. E ali por volta de 2001, muitos textos tributários foram produzidos, muitos artigos foram escritos a respeito dessa norma geral anti-elisiva. Naquela época já se entrou com uma DIN que começou a ser movimentada agora em 2020 pelo plenário virtual do STF, ou seja, interessante, esse tema, por uma coincidência, aquelas coincidências eu refiro no livro que a ADI estava parada há muito tempo no Supremo,
E o livro foi lançado em abril e agora, nos últimos meses, a ADI voltou a ser posicionada e o parágrafo único do artigo 116 voltou a ser muito falado. Já tem aí teremos uma nova edição em tempo recorde, então, doutor Norton. Pois é. O artigo 116, parágrafo único, ele foi bem enfrentado nesse livro aqui, ó. E agora a gente já tem artigos, né? Já tem o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, e já tem artigos do Jota, já tem artigos do Conjur aí a respeito dessa norma geral antilesiva. E ela é um elemento paralelo dessa abordagem aqui que eu proponho, mas eu sou muito grato a ela, a esse tema do artigo 116, parágrafo único do CTN, porque foi estudando esse dispositivo que eu descobri duas doutrinas autorizadas, uma do professor Paulo de Barros Carvalho e outra do professor Heleno Taveira Torres, que me permitiram, então, desenhar essa proposta de abordagem pragmática que eu faço nesse livro. Então, já entrando concretamente nessa proposta, esse livro se trata disso. Estava lá trabalhando com esse tema da responsabilidade tributária, pegava a jurisprudência do STJ e percebia que o STJ, desde 2005, vinha permitindo essa extensão de responsabilidade tributária. Pegava a doutrina tradicional, direito tributário, e se percebia um viés de negação. Não. Grupo tributário no Brasil não pode passar por responsabilidade tributária. É isso que a gente encontra na nossa doutrina tributária tradicional, e eu respeito muito, e de fato é uma posição bem respeitável mesmo. Tem textos e até livros excelentes que defendem isso. Eu até me antecipei, essa seria o meu questionamento do final, acho que é o livro do Rafael, né, que menciona essa... Eu até vi que o senhor refere no seu livro, Eu cito. Excelente livro, muito bem escrito, né? Eu não conheço pessoalmente o Dr. Rafael, mas li o livro dele quando eu estava escrevendo a minha dissertação, e citei como um exemplo, né, de uma doutrina de qualidade respeitável que não admite essa responsabilidade tributária de grupos econômicos. Só que, contraditoriamente, o STJ vem admitindo, né, em circunstâncias especiais. Uhum. E o leading case é de 2005, do ministro, acho que já aposentado, com certeza, José Delgado. E já nesse primeiro julgado do STJ, os elementos do entendimento do STJ para essa extensão de responsabilidade já estavam lá presentes. E aí, então, veio a ideia, não, eu gostaria de entender isso aí. Nós, no primeiro grau, estamos estendendo. Nos tribunais de segunda instância, estamos estendendo. Todos os tribunais de segunda instância do Brasil estendem. Aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado tem doutrina assim, consolidada sobre a extensão de responsabilidade tributária. O TRF da 4ª Região, meu tribunal, né, também está consolidado há anos, né, seguindo esse leading case do STJ, mas aí a gente pegava a doutrina, e a doutrina, de uma forma assim, majoritária, assim, a grande maioria não admitia. E eu procurei entender isso, queria entender isso de uma forma que saísse um resultado pragmático desse estudo, mas que a gente usasse a teoria. Claro. Né? Eu acho que aí a gente pode voltar um pouco rapidamente para o propedêutica antes de eu apresentar a abordagem, então, que eu desenho. Eu acho muito interessante essa discussão entre pragmática, prática e teoria. Quem é muito pragmático, às vezes, não valoriza a teoria e vice-versa. A gente tem exemplos no dia a dia. Não, me interessa, eu não quero saber de dogmático, eu quero saber da teoria. Eu só quero saber de resolver problema, não quero saber da teoria. E eu realmente acredito que nós, operadores do direito, que somos práticos do direito, a gente não tem que ter vergonha de usar a teoria. Claro. A teoria enriquece a solução pragmática e prática. Ela está aí para ser uma ferramenta. Aliás, né, todos os nossos estudos deveriam ter esse resultado prático. Né? E, claro, eu estou falando um pouco porque eu fui estimulado pelo programa da Unicinos, que é um programa cujo coordenador é o professor Wilson Engelmann, que é um professor fantástico, e ele
Eu nunca esqueci que ele disse que a proposta ali não era só pegar a teoria para resolver problemas teóricos, era pegar a teoria para resolver problemas do dia a dia, do cotidiano. Né? Perfeito. Talvez esse cabo de guerra, né? Não existe uma exclusão, né? Talvez essas duas haja uma complementação, né? O professor Humberto Ávila, né? Ele fala muito disso quando ele trata de interpretação jurídica, né? Quer dizer, você não precisa aplicar um argumento ou uma interpretação sistemática em detrimento da literal. Eventualmente você possa iniciar pela literal, passar pela sistemática, passar pela teleológica. Nós temos que talvez perder um pouco, né, essa questão de exclusão. Quem sabe a gente pega o melhor dos dois mundos, né? Pega um problema prático, mas também se escora, né, nesses estudos aí mais doutrinários, né? Então, concordo 100% também, Dr. Norton. E outra coisa interessante é que o estudo do tema, ele também ele possibilita o exame de questões assim, constitucionais bem interessantes. Porque essas duas visões, né, de um lado, se negasse a extensão, se pensa em legalidade, em propriedade, em tipicidade cerrada, que são princípios bem relevantes para o direito tributário. Né? Claro. O direito tributário brasileiro não existe fora disso. Né? Só que, por outro lado, também tem a necessidade de custeio do Estado Social Democrático de Direito, o dever fundamental de pagar tributos, a solidariedade, a igualdade. Então, é uma discussão permeada por matizes constitucionais bem legais, assim, de dar uma olhada, de dar uma estudada, né? E aí, então, nesse estudo, o primeiro passo foi entender, afinal, o que o STJ entende atualmente a respeito, porque, afinal, é o STJ que tá admitindo, né? Se não existisse o leading case do STJ, os tribunais de segunda instância e o primeiro grau não estaria aplicando a extensão de responsabilidade, então existe, em razão do entendimento da STJ, então o estudo partiu de compreender isso. O que o STJ entende sobre a matéria? Então, eu fiz um estudo, o elemento temporal desse estudo é até setembro de 2019, não teve limitação temporal para o passado, fiz uma pesquisa jurisprudencial, assim, influenciada por esses conceitos de jurimetria que a gente está aprendendo a lidar agora. E eu identifiquei em torno de 40 julgados do STJ a respeito do tema, das duas turmas com competência tributária da STJ, a primeira e a segunda, e da primeira sessão, né, que é o órgão que congrega as duas turmas tributárias da STJ. Esses julgados eles foram examinados qualitativamente, alguns foram descartados porque não tratavam do tema, outros que tratavam do tema, que não apareceram na pesquisa inicial, foram trazidos, né? E no final eu consegui identificar 30 julgados que trataram do tema lá de 2005 até setembro de 2019 no STJ. Perfeito. E aí se partiu para uma pesquisa qualitativa desses julgados, e aí eu acho que a gente conseguiu aprender o que o STJ entendia a respeito do tema, e fazendo uma crítica respeitosa a isso, a gente fez então uma proposta de abordagem pragmática, que pegasse os avanços descobertos pelo STJ, mas que os colocasse num caminho que fosse mais consistente assim, pela ciência do direito tributário. Claro. Mas para falar do STJ, o STJ examinou a questão assim numa lógica, eu já usei tantos termos para falar sobre isso, em peneiras grossas, peneiras finas, em degraus ou em níveis, mas o STJ fez, olha, realmente, para gente que eu fico feliz de falar isso, de pensar que um órgão colegiado com mais de uma cabeça ao longo do tempo fez um exame numa matéria complexa e foi a construindo de uma forma escalonada, fragmentada, até chegar no resultado jurídico assim, interessante, que a gente critica, respeitosamente, claro, mas que tem os seus méritos, tem o seu valor. Claro. E o primeiro elemento dessa análise do STJ
E que é muito relevante, esse foi construído pela primeira sessão, é tradicional, né? Aliás, quem relatou esse entendimento na primeira sessão da STJ foi o ministro Campbell, do STJ, que eu tive a honra de ter o livro prefaciado pelo ministro Campbell Marques, né, do STJ. E a primeira sessão da STJ diz o seguinte, olha, grupo econômico é lícito no Brasil, não é proibido ter grupo econômico no Brasil. Então, porque isso pode gerar um pouco de confusão, né? Tu fala em grupo econômico e a gente já pensa que pode ter alguma coisa de licitude. Exato. O STJ, o primeiro elemento que ele refere é isso, não. Grupo econômico é um fenômeno global, mundial e é lícito no Brasil. Para ele ser descaracterizado, desconfigurado, é necessário existir alguma ilicitude. Perfeito. Então é uma ideia simples, mas muito valiosa, que tem muito valor, né? O segundo ponto da STJ, que decorre desse, é que o que configuraria essa ilicitude? E examinando esses julgados da STJ, eu encontrei 4 vícios que eram e são referidos, né? A pesquisa está no passado, para caracterizar esse quadro de ilicitude que, então, permitiria a desconfiguração, a descaracterização do grupo econômico. E eu acho que nesse segundo ponto que eu faço a crítica à posição do STJ e proponho algo um pouquinho diferente no livro, mas sem tirar, assim, reconhecendo todos os méritos da STJ, porque o STJ teve muitos méritos no exame dessa matéria. Mas, em suma, foi possível aprender que o STJ ele identificava 4 vícios para caracterizar esse panorama de ilicitude. O primeiro, confusão patrimonial. Em poucos julgados se fala da fonte legislativa. Onde é que está essa confusão patrimonial? Alguns falam do artigo 50 do Código Civil, outros não falam, mas a expressão confusão patrimonial é muito falada. O segundo é a fraude. Também não se refere, assim, com muita segurança qual seria a matriz normativa. A gente sabe que a fraude está prevista no Código Civil e também está prevista no CTN. Né? Um terceiro vício é o abuso de direito, que também tem previsão parcial no artigo 50, né, ali na ideia de abuso de personalidade jurídica. E os julgados do STJ, alguns referem o artigo 50, mas nem todos, usam mais o conceito, assim. E o quarto e último é a má-fé. A má-fé é um conceito muito relevante para o direito brasileiro e tem previsão no Código Civil. Mas aí eu fiquei pensando, a gente tá falando de direito tributário, legalidade, tipicidade cerrada, e aí, de repente, eu estou de acordo com a nossa doutrina tributária tradicional. Como é que a gente vai construir responsabilidade tributária sem dizer qual é a lei que está sendo violada? Como é que fica a legalidade? Como é que fica a reserva de lei complementar? Como é que fica a tipicidade cerrada? Como é que eu vou dizer que aquela empresa terceira que está no mesmo grupo econômico da empresa devedora original vai ser responsabilizada, falando assim, em confusão patrimonial? Eu posso usar o Código Civil ou não posso usar o Código Civil? Como então, nós foi isso que, né, essa situação toda, né? Aí foi isso que me incomodou, assim, um pouquinho. E, bom, mas indo adiante, né? Depois eu vou terminar esse pensamento. E o STJ segue, ele chega num terceiro degrau e nos explica o seguinte: como que eu vou identificar aqueles 4 vícios? Como é que a gente enxerga para isso? Como é que a gente enxerga isso? E aí vem uma construção aqui que também é genial do STJ, eu acho que com muita colaboração do ministro Herman Benjamin, ele cria a ideia de pontos de contato. Ele refere que o julgador ou a autoridade fiscal, quem estiver examinando, o próprio advogado no processo de compliance, tem que olhar para a realidade e procurar pontos de contato que podem representar aqueles vícios jurídicos.
E nos julgados da STJ foi possível encontrar 30 pontos de contatos que eu elenquei, arrolei no livro, né? Que juntos ou separados, dependendo do conjunto probatório, podem caracterizar um daqueles 4 vícios, e caracterizando um daqueles 4 vícios, podem gerar a ilicitude do grupo econômico, que poderá, por final, ser responsabilizado tributariamente. Então, eles estão no livro, mas só para citar alguns exemplos, né? Pontos de contato, administração familiar das empresas envolvidas, cessão de cotas a sócios com o fim de esvaziamento patrimonial, identidade de quadro societário, separação societária apenas formal, identidade de serviços contábeis, simulação de terceirização de mão de obra. Então, no livro, a gente identificou esses 30 pontos de contato, citando os julgados nos quais eles são referidos. Bem, presente a tudo isso, eu me perguntei, ok, então o grupo é ilícito, qual é a matriz normativa dessa responsabilidade? O que a autoridade fiscal vai botar no alto? Né? Qual é a lei que está sendo violada para o fiscal ir lá e colocar no alto? Bom, eu tenho a impressão que a ferramenta final que é utilizada é o artigo 50 do Código Civil, que fala de confusão patrimonial, de abuso de personalidade jurídica. É interessante, né, que isso foi construído com base no artigo 50 do Código Civil, antes do artigo 50 referir grupo econômico, né, que é um conceito que veio para o artigo 50 só no ano passado com a Lei da Liberdade Econômica. No direito brasileiro, o grupo econômico, no direito civil brasileiro, o grupo econômico não era tratado. Tanto que havia toda uma discussão a respeito até mesmo da aplicação, né, do artigo 50. Né? Sim. E no CDC, assim, o artigo 28 do CDC, que trata de desconsideração, tem elementos de grupo econômico, mas o artigo 50 não tinha. Então, também foi um achado sinérgico, assim, né? Estava escrevendo sobre isso, aí veio uma lei e coloca grupo econômico no artigo 50 do Código Civil. Bem, eu voltei a ficar um pouco incomodado, porque daí eu voltei para aquela discussão, para aquela reflexão, mas vem cá, o Código Civil é uma lei ordinária, não é lei complementar. Como é que fica a reserva de lei complementar? Está lá na Constituição, artigo 146.3, a gente precisa de lei complementar para tratar de aspectos da obrigação tributária, como é que a gente vai responsabilizar grupo econômico. E claro, essa crítica foi respeitosa, porque aí eu volto para o meu elogio à posição da STJ, né? Eu acho que a STJ foi muito feliz porque construiu um meio termo, assim, entre se responsabilizar sempre grupo econômico de uma forma injusta, claro, e nunca se responsabilizar grupo econômico quando a gente olha para determinados grupos econômicos e a gente vê que ali tem fraude, que ali tem simulação, que ali tem dolo, que ele foi feito só para desviar do direito impositivo, para criar uma vantagem ilícita tributária que prejudica, inclusive, os concorrentes daquele contribuinte. Né? Então, isso também não dá. Até eu cito no livro um trecho do professor Heleno Taveira Torres, né, que é conhecido por todos, e ele fala dessa tensão, né, entre fisco e iniciativa privada, que não dá para suportar alguns quadros de evasão fiscal, assim, né? Ou no palavreado, né, na nomenclatura do professor Heleno, a ilusão fiscal, que seria a área cinzenta, né, aquela que fica entre a licitude e a ilicitude, mas que na opinião dele também é ilícita. Bem, então o STJ, eu acho que ele foi muito feliz em ter construído esse meio termo. Aí, olhando para isso, eu me propus a proeza, a ousadia, então, de construir uma abordagem pragmática, apresentar essa abordagem pragmática partindo desse entendimento do STJ, mas considerando também a crítica da nossa respeitável doutrina tributária tradicional e nacional. Nessa proposta, ela ficou mais multidisciplinar, a gente olha um pouquinho para a economia, olha para a análise econômica do direito, olha para a administração, eu fiz alguns fluxos,
Eu realmente olhei com muito carinho para os pontos de vista subjetivos das pessoas que trabalham com isso, a autoridade fiscal, o procurador público, o advogado tributarista e também o juiz com competência tributária, né? Claro. E aí, então, eu apresento essa proposta de abordagem pragmática que tem a seguinte configuração. O primeiro elemento dela é óbvio, né, e é inafastável, é que o grupo econômico é lícito. Para ser descaracterizado ou desconfigurado, ele precisa estar inserido num panorama de ilicitude. Como é que se vê isso? E aí vem as mudanças nessa proposta pragmática oferecida aí para o nosso meio tributário. Em razão da reserva de lei complementar do artigo 146.3 da Constituição, eu acabo concluindo que não é possível se utilizar o artigo 50 do Código Civil, se utilizar uma lei ordinária de natureza não tributária, que para fazer isso, se se deseja fazer isso, tem que se utilizar uma lei complementar de natureza tributária. E na realidade atual, a lei complementar de natureza tributária que permite isso é o próprio CTN, com base no seu artigo 149.7 do CTN, que fala que a autoridade fiscal pode revisar o lançamento feito pelo contribuinte, no caso de dolo, fraude ou simulação. Que são conceitos com os 4 elementos que tu referiste, né, das decisões. Que já conversa com os 4 elementos. Inclusive, aqueles 4 elementos podem estar na mesma situação, só que eles vão ter que estar inseridos ou consumidos por esses conceitos de dolo, fraude e simulação, porque são os conceitos de direito civil que foram utilizados, absorvidos pela nossa lei complementar tributária maior, que é o CTN. E interessante é que esse artigo 149.7 existe desde 1966, né? E aí eu referi antes que eu sou muito grata ao artigo 116, parágrafo único do CTN, porque foi estudando esse artigo, esse dispositivo, parágrafo único do artigo 116, que eu descobri a doutrina do Dr. Paulo de Barros Carvalho e Helena Taveira Torres. Não é o mesmo livro, são artigos diferentes, escritos em anos diferentes, e eles falam o seguinte, olha, o novo dispositivo, a norma geral antilesiva, ela choveu no molhado, porque tudo que ela traria já é possível ser feito pela autoridade fiscal com base no CTN, com base no artigo 149.7 do CTN. E é interessante, para mim foi uma redescoberta desse dispositivo do artigo 149.7, porque ele é pouquíssimo explorado na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. Eu praticamente só encontrei esses 2 escritos desses 2 renomados tributaristas brasileiros, né? E que, então, acabaram servindo de base para essa abordagem pragmática que eu faço. Então, como é que ela ficaria na prática, já finalizando a minha exposição? O grupo econômico, para ser responsabilizado, tem que ser ilícito. Para ser ilícito, ele tem que estar inserido num panorama de dolo, fraude e simulação. Como é que a gente enxerga o dolo, a fraude e simulação? Com base nos pontos de contato definidos pelo STJ. E presentes os pontos de contato, caracterizado dolo, fraude e simulação, se verifica possível essa extensão de responsabilidade tributária. E como um estudioso, um diletante do direito tributário, qual seria, ao final, o substrato normativo dessa responsabilidade? Seria uma responsabilidade fundada no artigo 121, parágrafo único 1 do CTN, contribuinte, no artigo 124.1 do CTN, solidariedade, combinados ambos com o artigo 149.7 do CTN, ou seja, seria uma responsabilidade tributária construída apenas com base no CTN. E por que contribuinte? Porque se agiu com dolo, fraude e simulação, não é nem caso de se cogitado, é contribuinte. O professor Luciano Amaro, né, que trata bem de solidariedade, ele refere isso, solidariedade no direito tributário brasileiro
é a solidariedade de fato, né? A do artigo 124.1, que fala ali do interesse comum, ela é aplicável ao contribuinte, né? Ou seja, o exemplo clássico do IPTU, vendeu o imóvel, era em condomínio, a gente tem 2 contribuintes. Claro. E entre eles são solidários, os 2 estão obrigados a pagar o tributo para o município. Então, o substrato dessa responsabilidade seria com base nesses 3 dispositivos do CTN. Tudo isso que eu falei no livro, talvez aí seja um pouquinho mais ousado, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que isso que a gente já tem no CTN desde 66 é parecido com o propósito negocial estadunidense. Só que, claro, lá é uma doutrina judicial construída dentro da Suprema Corte. Aqui, para nós, é até estranho entender isso, né? Claro. O judiciário fazendo doutrina. Então, claro, aqui a gente está jungido à lei, jungido ao princípio da legalidade. Mas, examinando os precedentes dos americanos, eu acho que é muito, muito parecido, porque o que eles estavam atrás lá, desde 1935, do leading case deles, eles estavam atrás de fraude e simulação. É disso que eles estavam atrás, e é o que o nosso artigo 149.7 já permite. E essa conclusão é interessante porque o propósito negocial ele está muito importante para o planeta hoje em dia. A OCDE tem lá o projeto BEPS, e a OCDE, e o Brasil tem essa pretensão de entrar na OCDE, né? Ela está muito focada nessa questão do propósito negocial. Ela realmente parece desejar que a tributação seja efetiva, que fique nos seus locais de origem, que as pessoas e empresas não fuguem com capitais apenas para fins tributários. Então, é um tema interessante. Assim, um tema para um evento específico, né, Dr. Norton? Uma série de lives só sobre o propósito negocial. Eu acabei, até peço desculpas, acabei falando demais aí, mas acho que consegui apresentar ao final a ideia básica desse estudo. Eu fico controlando aqui, nós já estamos em quase 57 minutos e o Instagram ele nos derruba automaticamente. Mas, enfim, caso queira concluir, fica completamente à vontade, está super, super dinâmico e... Eu acho que meio na correria consegui apresentar a ideia básica, né? Claro. Eu agradeço muito ao convite, a essa instituição tão legal, a WLM, a sua interlocução, que foi tão agradável, né? Eu me senti muito à vontade aqui e fiquei muito feliz de participar. Não sei se repararam no meu fundo de live, que é feito pelas minhas 2 filhas. Perfeito. Na próxima pode chamar elas também, que elas conversam junto conosco. Sim. Mas muito, muito obrigada, Dr. Norton. Foi incrível esse bate-papo. E o que me parece, né, um primeiro momento, aquela afirmação, né, de que grupo econômico não é necessariamente ilícito. Isso serve até para que nós tentemos desmistificar um pouco isso, né? Porque por que esconder o grupo econômico? Se de fato não existe um problema ali, não há motivo, né, para se esconder. Eu talvez ainda tenha que falar mais uma coisa, e eu lembrei disso ouvindo a doutora. Essa abordagem que a gente apresenta, eu acho que ela tem uma vantagem, que é o seguinte: não tem dolo, fraude ou simulação, tudo é lícito, tudo pode. Eu acho que isso aumenta a segurança jurídica e eu acho que isso diminui custos de transação, e quando a gente tem segurança jurídica e menos custo, a gente aumenta o desenvolvimento. Eu acho que isso interessa a todos. E punir quem de fato tem que ser punido, né? Porque daí a gente passa a olhar de fato para aquilo, se aquilo é um problema, se existe simulação, etc, etc, e foca naquilo que de fato precisa ser investigado com propriedade, enfim, né? Uma forma de peneirar também, usando aquela sua expressão anterior, né?
Perfeito, então tá bem, estamos com 1 minuto aqui. Eu, em nome do WLM, agradeço a sua disponibilidade. Espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades de eventos, enfim. E também porque dessa forma eu não consegui pegar o meu autógrafo aqui no meu livro, mas certamente teremos outra oportunidade. Muito obrigada para o pessoal que nos assistiu também. Muito obrigada pela companhia. A live vai ficar gravada, vocês podem reassistir também. Para quem chegou por meio dessa live, fica o convite para acompanhar o trabalho do WLM, que a gente faz aí com todo carinho. E é isso. Uma boa semana para todo mundo. Dr. Norton, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.